Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite, Everton. O pessoal for Boa assistir noite. depois. Antes de iniciar, eu quero só falar aí que a gente vai mudar os nossos dias de web aula. Nós vamos passar da sexta para segunda, certo, Everton? Então já na próxima segunda a gente vai ter aula de novo aí, certinho? Tranquilo. Vou mudar aí fazer um remanejamento de horário aí. Então nas segundas-feiras vão ser as nossas aulas aí. Bom, então deixa eu continuar. Na última aula eu estava falando sobre os tipos de sistemas, né? Então, vamos falar aí vou falar agora do sistema VRF, né? Bom, o sistema VRF, né, como o nome fala, ele faz uma. Opa, perdão. Ele faz então uma variação do fluxo de fluido refrigerante, né, que é o Variable Refrigerant Flow, né? Então ele faz uma variação aí desse refrigerante, ou seja, ele vai atuar por demandas. Ele vai atuar pela demanda. Então, por exemplo, ele vai ter uma unidade condensadora distribuindo ali como vocês estão vendo aí, até 300 equipamentos internos. Então, ele é para um sistema bem grande mesmo. Então, é para edificações, né, grandes prédios aí. Ele é bem robusto. E qual que é o diferencial dele? Então, através de válvulas, de comandos, né, ele vai fazer então a mudança de variação de fluxo dependendo da demanda. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplinho ali. Eu tenho um sistema VRV com dois ambientes ali, bem simplificado. Então, vamos supor que aquele ambiente, um desses ambientes, eu estou querendo ali aumentar a temperatura e a velocidade de vento, de ar ali. Então, eu quero mais, vamos dizer assim, mais frio. Então, ele vai mandar a demanda de refrigerante mais para aquele ambiente. Aquele outro não, aquele outro eu quero manter ele a 25 graus, né? Ou seja, ele já está a 25, está tendo pouca oscilação, então ali vai ter só quando for necessário. Ou seja, talvez nem mande um fluido refrigerante ali. Ele fica, por exemplo, fechado. No momento que é necessário, ele abre a válvula e vai fazendo então o fluxo correto. Então ele vai mandar o fluxo que é necessário, ou seja, ele vai variar a vazão de refrigerante. Isso do ponto de vista de eficiência, ele é muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma comparação aqui. O que a gente usa aqui é um sistema VRF. Aqui eu peguei uma evaporadora high wall, split high wall, e comparei ele com uma high wall convencional, o mesmo modelo. Aqui o COP, né, que é o coeficiente de performance, ele deu em torno de 7,86. Do convencional é 5,33, ou seja, ele é muito mais eficiente do que o sistema convencional. O sistema convencional, o fluido refrigerante, ele é fixo, né? Ele não muda, não vai variar. Então vai ser o mesmo. Então aí o VRF ele tem essa característica. Eu posso, então, com uma única condensadora, eu vou permitir 300 equipamentos, ao contrário ali do multi-split, né, que eu posso ter uma condensadora e vários ali ligados, mas cada um vai ter o mesmo fluido refrigerante circulando ali. Esse aqui não, esse vai variar. Esse vai ter fluxo, por exemplo, por demanda. Ele vai permitir distância de até 300 metros entre evaporador e condensadora. Perdão, ele vai ter central de controle que vai operar e monitorar individualmente os equipamentos. Ele permite interligação ao sistema BMS, que é o Building Management System. Ele possui instalação complexa e utilização de elementos específicos. Ele tem custo de manutenção elevado, então o seu valor agora ele é maior porque ele tem uma eletrônica mais embarcada, ou seja, ele é de um valor agregado maior. Então, só por efeito aí, ó, um sistema mais em conta é em torno de R$ 60.000, né, de um VRF, por exemplo. Então, o custo dele é maior e vai ter pouca flexibilidade de modificação de capacidade de posição após instalação, ou seja, ele é um pouco mais inflexível nessa questão. E ele vai ter um baixo nível de ruído, né, visto ali que é um sistema de automação muito bem feito, muito bem robusto, que tem controle até nisso, né.
E o outro sistema a gente chama o sistema de expansão indireta, que são os chillers, né, de produção de água gelada. E essa água gelada, ela é produzida pelos chillers, né, pelos trocadores de calor, por meio de tubulação para os evaporadores, né, ou seja, é a água que vai trocar ali de calor com o ar, né, que a gente chama de fan coils ou fan coletes, né. E esses equipamentos é uma serpentina por onde passa a água gelada e um ventilador que força a passagem de água do ar pela serpentina. Ou seja, é a água passando ali e um ventilador que vai jogar o ar em cima daquela serpentina que vai trocar o calor com o ar e o ar vai pegar então esse calor da água, ele vai roubar, por assim dizer, esse calor da água e vai refrigerar o ambiente. É, bom, ele é de resfriamento para processos industriais, pode ser usado também para outros processos, não necessariamente a climatização. Então, como é que é composto o chiller? Ele é um compressor, um trocador de calor interno, que é o evaporador, um trocador de calor externo, que é o condensador, e uma válvula de expansão. Ele pode ser a compressão por absorção. Por sistema de compressão com condensação a ar, necessita então de área técnica de ao tempo para ser instalado. Ele vai ter um condensador acoplado com troca de calor pelo ar, vai necessitar de bombas para transporte de água até os fan coils, vai ter um maior consumo de energia, né? Visto que eu vou ter sistema agora, vou ter que bombear a água, né? A água então eu vou ter agora um sistema de bombeamento, então ele vai gerar mais energia, então eu preciso ter uma potência. Dependendo do tamanho, então, um sistema bem grande, eu vou ter então mais de um sistema de bombeamento de água, tá, em paralelo. Ele tem uma grande gama de capacidades térmicas, visto pelo poder calorífico da água, né? Então a água ela é um bom fluido nesse caso. Ele é utilizado em empreendimentos de médio e grande porte. Tem um custo elevado de manutenção, né? Até porque eu vou precisar de máquinas, uma casa de máquinas, são tubulações de água, então posso estar sujeito a vazamento de água. O compressor ele já é aberto, então ele também vai exigir um pouco mais de manutenção. O custo de levar de aquisição é alto, visto que ele é feito por projeto, então o chiller ele é quase que um projeto único, cada sistema vai ter um seu chiller próprio. E ele vai ter um alto ruído, né? Visto se eu estiver utilizando ali ventiladores grandes, os torres de resfriamento, vai ser bem mais ruidoso, né? Já os chillers para o sistema de compressão com condensação à água, ele vai necessitar de área técnica, né, de protegida de tempo para ser instalado. Possui um condensador acoplado com troca de calor pela água. Vai necessitar de torre de resfriamento. Isso aí precisa daquela torrezinha de resfriamento para trocar o calor, né? Para fazer a troca de calor de condensação. Vou ter bombas para transporte de água gelada até os fan coils e bombas para transporte de água de condensação até as torres de resfriamento. Então é um circuito de água gelada para os fan coils e um de outro de água para ir para o condensador, para a torre de resfriamento. Ele vai ter menor consumo de energia, é uma grande gama de capacidade térmica. Também para empreendimentos de médio e grande porte, tem um elevado custo de manutenção, elevado custo de aquisição e é de alto ruído. Por absorção, né, ele vai também ter área técnica protegida, vai ter que ter condensador acoplado com troca de calor, não utiliza compressor, né, ou seja, para promover ciclo frigorífico, também não vai necessitar de todo de resfriamento. Ele vai necessitar de bombas para transporte de água gelada até os fan coils. Ele vai necessitar de bombas para transportar água de condensação até as torres de resfriamento. Ele é um sistema movido a gás, consome até 100 vezes menos energia elétrica que os chillers a compressão. Ele tem uma alta capacidade térmica, ele é utilizado em empreendimentos de grande porte, tem um custo elevado de manutenção, de aquisição e é considerado um equipamento silencioso. Falando a parte das torres de resfriamento, né, o arrefecimento, ele é utilizado para remover calor, né? A água então da condensação, que a água ali está quente, eu preciso resfriar essa água. Ou seja, eu vou passar essa água para o meio externo.
posso utilizar ela então para fazer a troca de calor com ar através de contracorrente. Então, por exemplo, aqui eu jogo por cima a água e o ar vem por baixo ali, ó. Aí faz um contrafluxo. Então, esse calor da água passa para o ar e aumenta um pouco então a umidade dessa água. Então, por essa parte desse volume de água ir para a umidade, eu perco um pouco o volume de água. Então, para esse sistema, o que que eu preciso? De repor a água ali para não perder a questão ali de poder calorífico, né? De carga térmica. E os dois tipos de ventilador na torre de resfriamento é o axial, né, que o ventilador mantém a direção do eixo antes e após a passagem, e o centrífugo, o ar é descarregado em direção normal, direção de entrada. Então é só a forma como o ar e a água entram ali. O ventilador axial é dessa forma aqui, né? Então ele com aumento de pressão pequeno, seu uso se encontra mais dividido em instalações industriais. Ele é de baixo custo e é utilizado em torre de qualquer tamanho. Então, tem chaminés corretamente projetadas, vai ter eficiência de 80 a 85%. Eles vão ter diâmetro que alcança até 9 metros e oscila entre 3 e 7 metros em instalações industriais. Os ventiladores centrífugos, ele parece um caracol, né? A carcaça aqui em forma de caracol. Então, ele tem uma carcaça e um rotor, né? Podendo ser de simples ou dupla aspiração. Ele parece muito com bomba, né? Só que ao invés de bombear água, ele vai bombear ar, né? O, os fan coils, né, vão ser equipamentos para climatizar a água gelada, né, como fluido de troca de calor e dispensa o uso direto de fluido refrigerante, porque é entre a água e o ar, né? Ele vai variar de acordo com a utilização e capacidade. Esses fan coils de grande capacidade, ele vai ter que ter uma casa de máquina, né? Então, quem já fez manutenção, por exemplo, em comércio, shopping, sabe que fica naquela laje técnica, né? Eu, por exemplo, já fui em um, é bem na laje técnica, muito difícil acesso, bem perigoso, muito apertado. Aí fica bem ali, e realmente tem que ser bem isolado, porque como é um equipamento que gera muito ruído, vibração, se não for bem projetado, esse ruído passa para as lojas, passa para o shopping e fica bem desconfortável. Então é uma parte que tem que ser muito bem projetada, né? São equipamentos muito sujeitos a vibração e ruído. Bom, e da mesma forma no sistema convencional, pode também ser utilizado o tipo split, fancóis do tipo high-wall, piso-teto. Então, por exemplo, primeiro faz a troca e esse ar gelado ele vai para as diferentes demandas. Então, posso ter ali fancoils e fancoils do tipo split, da mesma forma. Só que agora vai trocar se ali o binário A é fluido refrigerante ar, é água-ar, né? Então, a água gelada que alimenta os fancóis é proveniente, então, da central de água gelada. Então, central ali que gela, né? Congela a água, que é composta por chilhas, bombas de água gelada, bombas de água de condensação e torre de resfriamento. Então, é o circuito de água gelada e o circuito, vamos dizer assim, de água quente, né? Que é aquela que troca calor e precisa ser resfriada lá na torre de resfriamento. Bom, fiz a instalação, né? Fiz o projeto, fiz a instalação. Eu preciso pensar também na manutenção. Esse sistema, né, requer manutenção, porque, claro, se eu não tiver a devida manutenção, esse sistema perde eficiência, pode ter problema principalmente com relação a contaminantes, questão de filtro, né? Aumento do consumo de energia. Então, tem que ter, como todo equipamento mecânico, tem que ter ali a devida manutenção. E o principal é o chamado PMOC, né? Que foi instituído a partir de 98, né? Então, essa periodicidade das manutenções vai depender de outros fatores, na norma 13971, e o PMOC, né, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, foi instituído no dia 28 de agosto de 98, principalmente depois da morte de um dos ministros do então presidente na época, o Fernando Henrique Cardoso, né? Então morreu por causa de problema no ar-condicionado.
Até então não sentia, não tinha essa obrigatoriedade, essa legislação. E com isso, então, foi elaborado o PMOC. Então, hoje, não ter esse documento em ordem disponível pode dar problema de infração sanitária, mesmo não necessariamente sendo um prédio que lida, por exemplo, com um alimento, algo nesse sentido, né, né, não é refrigeração de alimento, nada disso, mas mesmo assim, é mesmo um prédio meramente escritório, se não tiver o PMOC, o prédio é plausível de interdição e também a autuação, até por questão mesmo de saúde. Então, por exemplo, a gente atua tanto na corretiva quanto na preventiva. Então, por exemplo, na preventiva, a gente limpa e troca os filtros, faz uma limpeza externa dos equipamentos, conferência de pressões e temperaturas de trabalho do fluido refrigerante, faz a conferência das temperaturas do ar insuflado, eu meço as correntes de alimentação elétrica dos equipamentos, verifico a tubulação de dreno e outros itens conforme o PMOC, né? E na corretiva, reposição de peças danificadas, troca de fluido refrigerante se tiver vazamento, correção na parte de alimentação elétrica e outros também explícitos no próprio PMOC. Bom, além disso, né, pessoal, o acionamento desses componentes é de origem elétrica, né? Então precisa avaliar, por exemplo, a tensão elétrica, né? Qual a região, né? Por exemplo, nossa região aqui centro-oeste é 220. São Paulo, Rio, 110, 127, né? Então, durante o estudo preliminar ou pré-projeto, ele tem que ser informado os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, do empreendimento, para análise de viabilidade técnica das instalações de alimentação do sistema de ar-condicionado. Então, para fazer os cálculos estimados, eu preciso selecionar os equipamentos em função de carga térmica e verificar consumo elétrico. Também, só deve ser verificado o consumo de energia, né, para diversos fabricantes e adotar o móvel encontrado, né? Então, as instalações vão estar preparadas para o menor e para o maior consumo, deixando o cliente livre para adquirir os equipamentos de qualquer fabricante. Bom, além disso, pessoal, porque então tudo é pela. Então sempre vamos pegar, puxar ali o fio da meada. Então, carga térmica, da carga térmica a gente pega então qual que é o aparelho, do aparelho a gente vê qual que é a potência, a demanda ali, né? Para justamente, né, do cálculo a gente vê qual que é a demanda energética. Claro, aí sabendo alguns fatores, né, qual compressor utilizar. Então, é devido aos fatores. Quais são esses fatores? É o fator de utilização, que é relativo à quantidade de ambientes que em determinado instante requer a carga térmica máxima devido a fatores internos, como por exemplo iluminação, pessoas e equipamentos. E o outro fator é de simultaneidade, relativo à quantidade de ambientes que em determinado instante requerem a carga térmica máxima devido a fatores externos, então carga devido a ganho de calor por ambientes adjacentes, por insolação e etc. Então, por exemplo, um grande empreendimento, como por exemplo a sistemas de, por exemplo, um shopping, o sistema é grande e é um sistema automatizado. Então, por exemplo, o shopping, a gente sabe que, por exemplo, durante a semana a demanda é baixa, o movimento é baixo. Então, logo eu posso monitorar o meu controle de forma que a demanda é baixa, então eu não vou utilizar muito não vou ter uma demanda baixa, né? Eu já vou ter uma potência alta considerando alta demanda. Então, por exemplo, shopping principalmente fim de ano, o que que acontece, né? Próximo ali do Natal, ó, sobe de forma substancial, né? Fica muito cheio. Então agora você vai ter uma potência demandada muito maior. Aí você controla ali o seu sistema de automação para ele ficar o máximo possível, para ele poder ter o máximo daquilo que ele pode fornecer. Então, por exemplo, você faz o projeto da carga térmica, por exemplo, por exemplo, de um empreendimento. Claro, a gente sabe dessa sazonalidade, movimentação de clientes, por exemplo, comércio, um shopping.
Você pega, por exemplo, o pico. Ó, qual que é o pico aqui? Então, minha carga térmica é essa. Claro, você não vai utilizar a carga térmica todo o tempo todo, o ano todo, até porque você vai desperdiçar energia. Então, a partir disso, você vai utilizar dos meios de automação para usar, por exemplo, a parte de energia somente naquilo que é demandado de fato, né? Então, por isso eu utilizo esses fatores, automação, enfim, para sempre consumir aquilo quando é necessário, né? Quando tem aumento de demanda, diminua, eu diminuo para poder ter a questão da eficiência energética também. Bom, então o consumo de energia elétrica do empreendimento é proveniente então de iluminação, tomadas, bombas hidráulicas e sistema de ar-condicionado. E a gente sabe que boa parte deles consome a maior parcela de energia, principalmente se a gente estiver em lugares quentes, então, por exemplo, a nossa região centro-oeste, né? Médias ali sempre em torno de 33, 35, 36 graus, né? A gente sempre trabalha nessa faixa de temperatura média anual, né? Frio aqui na nossa região, né, pessoal, é quase que um fenômeno raríssimo, quase não se tem, né? Então aqui o ar-condicionado, sem dúvida, é um maior consumidor de energia. Então, o consumo de energia mensal é dado por essa forma, né? Que é o consumo em quilowatt, a potência demandada, dividido por 100 vezes o tempo. Então, aí, ó, também a questão dos equipamentos, ó, pode ser remoto, né? Você pode fazer ali uma central remota ou local, né? Standalone, né? Os tipos mais convencionais, que é o split e o chamado splitão, tem controle remoto com o sem fio que vem junto com o equipamento. Já o VRF vai ter uma central de comando que vem juntamente com o equipamento, porém permite o controle individual. Também é possível interligar o sistema VRF no BMS do empreendimento, ou seja, de conector específico que faz a conversão de sinal para a linguagem aceita no MBS do empreendimento. Você pode fazer uma espécie de uma central para poder monitorar e ter a melhor questão de eficiência energética, controles individuais. Então, você tem formas para obter o máximo da eficiência energética do equipamento e como consequência, você consumir menos, né? Já o sistema de água gelada, ele vai ter que ter uma automação à parte, sendo necessária a contratação de necessário específico para desenvolvimento do projeto de automação. Que aí é controle, por exemplo, de bombeamento de água para refrigerar, água para condensar, os chillers em si, as bombas, os fan coils, monitorar sensor de temperatura, sensor de saturação de filtro, até porque o sistema agora é muito mais robusto, né, muito mais complexo. O midostatos, né, porque como a gente está lidando com água, pode ser para me indicar, por exemplo, algum vazamento, infiltração de água, né, porque, por exemplo, se essa água infiltrar e entrar em contato com o ar que é recebido lá para as demandas, pode gerar mofo, a água ali, né, pode aumentar a umidade e me dar um problema no ar, me dar um ar com qualidade inferior. Então, um umidostato, né, que me dá essa questão aí de umidade. Então, são controles muito robustos. Então, aqui, ó, o controle é muito, 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 muito caro. Então, tem que controlar tudo, fica muito mais complexo também. E aí a questão do memorial descritivo, né, que é até a questão ali que envolve tudo, né, desde a carga térmica, estabelecimento dos equipamentos, componentes, passando pela questão de consumo de energia, né? Então ali praticamente é o memorial descritivo, é os dados da obra, quem é o cliente, a obra, endereço, empreendimento, a questão da normalização, quais são as normas de referência, quais são os sistemas propostos, se é climatização, refrigeração, o aquecimento, se é ventilação mecânica para renovação de ar externo ou exaustão, parâmetros de projeto, as bases de cálculo, não qualquer localização, cidade do empreendimento, quais são as condições externas, então temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, e umidade relativa tanto para verão e inverno, né, que são os climas de, de pico, né, tanto de temperatura alta para baixo, e as condições internas, temperatura, controle de umidade, filtragem, aquecimento, entre outros parâmetros adotados para os ambientes, e os critérios de carga térmica, então taxa de iluminação, quantidade de pessoas, dissipação térmica de equipamentos e taxa de ar externo.
A descrição do equipamento, então quantidade de pavimentos, tipo de ambiente, o sistema de ar-condicionado e ventilação, então quais são os equipamentos de ar-condicionado, a descrição dos equipamentos de ventilação e quais são as tabelas com características e dados dos equipamentos. Sistemas de distribuição de área hidráulica, então dutos, tubulações, isolamentos e o método de dimensionamento, né, quais são os cálculos utilizados e os sistemas de filtragem. O sistema elétrico e controle, descrição da alimentação elétrica e descrição sobre controles do ar-condicionado. E o sistema elétrico de controle também, manutenção preventiva e a corretiva. Então, tudo isso aqui, né, faz parte do memorial descritivo e alguns anexos, caso sejam necessários. Certo, Ayrton? Então, era isso aí que eu queria falar aí. Tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, quanto à aula, não. Eu tô com a dúvida de um outro exercício que a gente tá fazendo lá que eu não tô dando conta dele, não. Você postou lá no grupo as pessoas que estavam devendo matéria e a unidade que eu tô devendo lá tem aquele circuito para fazer lá, que tem que usar o tal do CAD. E Ah, aquilo sim, lá, sim. e aquilo lá eu não tô dando conta, não. É, não, na verdade ali, o Everton, você está falando o de eletrônica, não é? Eletrônica ou é o de Automação aplicada à refrigeração e climatização. automação? Tá pedindo circuito agora, não tô lembrado. É a SAP 1. Deixa eu dar uma Aí olhada tem uma aqui. recuperação. Pera aí, deixa eu. Não, desculpa, realmente tô meio. Deixa eu achar o exercício aqui. Pera aí, deixa eu achar ele aqui, eu já mostro ele aqui pra você. Vamos lá. Então é bom você falar automação. Eu achei que era. Deixa eu ver aqui. É a primeira SAP ou é o exercício? É, é. Só tem uma SAP, né? Aí tem essa tal de recuperação, hein? A recuperação? Não, mas você não precisa fazer recuperação, precisa? Não, eu não fiz essa SAP 1 aí, porque eu não dei conta, não. Deixa eu só ver o que que ele pede aqui. Lá no grupo lá do WhatsApp, você colocou meu nome lá no pessoal que não entregou essa Ué, pera automação, aí. Deixa eu. Deixa eu ver aqui. Automação. É, aplicação, refrigeração e climatização. entendi. É um circuitinho, igual que eu tô lembrado. É porque é o seguinte, eu que, na verdade, o que que eu mudei aqui, Everton? Porque a SAP original ele falava de carga térmica de refrigeração. Eu não, deixa eu só ver. É esse circuitinho aqui, né? Ah, eu entendi. Deixa eu compartilhar a tela. É, na verdade, o Everton era só para simular mesmo. Era só para simular no CAD Simu, não era nem para. O mais importante mesmo era o que vocês fizeram lá na aula presencial, certo? Tá, mas daí eu envio o quê? Ah, É isso ué, aí mesmo. não, faz o seguinte, Everton. Isso fica, na verdade, o que você faz aqui? Tira o print de tela, que aí fica como se você tivesse, abre os arquivos lá, abre e tira o print de tela e envia. E coloca tudo num arquivo só e faz o envio. Só da tela mesmo? É, pode ser. Que aqui era só mesmo para simular. É só para simular mesmo, porque praticamente você vai replicar o circuito. Só replicar o circuito era só para vocês verem mesmo como é que é o CLP, para acionar o motor aqui, tá vendo? E esse último aí de exercício Word aí? Esse aqui? É. Não, na verdade, quer ver? É esse aqui mesmo, é o mesmo, só Ah, porque tá. os arquivos tá junto, tá vendo? É só tira o print, pode tirar o print do arquivo. Se quiser enviar esse aqui também pode. Só edita aqui, coloca o nome, Uhum. Ah, então tá beleza. certinho. Era mais para mostrar mesmo, é porque a SAP original, ela
ela focou em carga térmica, uma coisa que a gente já viu exaustiva vezes em outras UCs. Aí eu falava, que essa aqui da automação também não é nem para a gente ficar, não virar expert em automação, até porque não é o escopo do nosso curso, né? Que é só para ter uma noção mesmo né, que a gente viu na aula teórica ao longo dos dias ali, e aqui foi mais para exercitar mesmo, para ter uma entrega, certo? Fechou, Fechou? fechado. Então, pode, aí qualquer coisa pode fazer dessa forma aí, não tem problema não. Era mais para vocês verem mesmo e simular, não é nem certinho? Tranquilo. Tem alguma dúvida aí, Everton? Não, pra mim tá tranquilo. Não, então é isso aí, eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, então, questionamento, só me procurar, tá bom? Então, desejar a você uma boa noite, um bom fim de semana aí e até a próxima. Até segunda. Opa, até segunda aí. Tchau. Falou. É.